Fala pessoal, esse é mais um episódio do Sem Script, onde a gente deixa toda a teoria de lado e mergulha na prática. Por isso que se chama Sem Script. E hoje estamos com o Alex Rolim, fundador, proprietário e sócio da Max Ferramentas, uma das principais empresas de e-commerce em soluções domésticas, onde você encontra não só ferramentas, bombas ou qualquer utilidade para o lar. Seja bem-vindo ao Sem Script, Alex. Olá pessoal, como é que tá todo mundo? Meu nome é Alex Rolim, né? Como já foi dito, eu sou proprietário, fundador da Max Ferramenta. A gente está aí desde 2012 no mercado, né? Já atendemos provavelmente mais de 1 milhão de clientes e estamos aqui hoje para bater um papo sobre negócios, sobre empresas, sobre esse mundo corporativo aí que a gente já vive há muito tempo. Maravilha, Alex. Então, para a gente começar esse bate-papo, é sempre interessante a gente começar lá do começo. Eu sei que é meio redundante, mas é bom a gente fazer isso com todos os convidados. Sim. Conta pra gente, como que foi esse início da Max Ferramentas? Foi algo planejado? Foi algo que caiu de paraquedas, que você tropeçou? Opa, isso aqui é pra mim? Conta pra gente a história do início da Max Ferramentas. Bom, então, tem muito tempo essa história já, né? Quer dizer, nem tanto tempo, depende do ponto de vista, né? A gente começou em 2012, né? Então estamos aí com 14 anos já de mercado, né? O começo, ele foi, assim, uma oportunidade que eu enxerguei no mercado, onde, assim, eu vim da área de hotelaria, né? Eu morei muito tempo fora, estudei fora, morei nos Estados Unidos, fiz trainee, e lá a gente via o e-commerce, né, já numa fase mais adiantada. No Brasil, quando eu cheguei, ainda estava incipiente, ainda era o início. Então a gente viu que ali dava para começar um negócio. E na época eu tinha um outro sócio, que é o Fábio, que ele era um coordenador lá na Wonder, e aí ele trouxe a ideia para mim de vender ferramenta na internet. Eu já tinha essa ideia e quando ele trouxe que dava para vender ferramenta, que era um mercado que ele conhecia, a gente uniu, né? Nós fomos ali nesse caminho juntos, porque ele era o cara da ferramenta e eu tinha essa ideia de como vender na internet, já estava estudando isso há algum tempo. Mas começamos assim muito pequeno, em cima da casa da minha mãe, lá tinha 2 apartamentos vazios, nós jogamos as ferramentas lá pra dentro, 2 mesinhas, e começamos assim, sem dinheiro, bootstrap total, né? O bootstrap, pra quem não sabe, é quando você começa sem grana, sem nada e vai aos poucos crescendo. Então, esse foi o início nosso. Já pegando esse gancho, Alex, eu queria que você contasse pra gente quais foram todas as suas dificuldades que você teve, além dessa parte de iniciar sem dinheiro, o que mais você enfrentou? Questões aqui de papelada do Brasil, impostos, crescimento, se foi orgânico, como que foi? Conta pra gente. Bom, dificuldade em empreender, eu acho que todo mundo tem, né? Principalmente no mercado que é o Brasil, que ele é muito confuso, né? A tributação é confusa, as leis trabalhistas são confusas, então deixa o empresário sempre numa situação difícil. Então, assim, problemas a gente teve muitos, mas acho que o maior problema na época foi a tecnologia que não existia mesmo, né? Não existia um sistema integrado igual tem hoje. Então a gente tinha que digitar as etiquetas do Mercado Livre na mão. Então você olhava o nome do cliente lá na tela que tinha comprado e você digitava o endereço dele ali, porque não existia um sistema que conectava com o sistema dos Correios. Depois de 2, 3 anos isso foi surgir. Mas assim, no início as dificuldades foram imensas, né? Porque não tinha sistema, não tinha... a gente não conhecia do sistema tributário, né? A gente já começou no Simples, né? Depois que a gente foi ver que pra gente era o pior sistema, né? Depois de 2016 a gente saiu do Simples. Mas eu acho que dificuldade até hoje a gente tem. Mas lá atrás era todo dia tinha que matar um leão, né? Eu acho que quando a gente começou não matava um leão por dia não, eram uns 3, porque era muito difícil. Mas a gente foi superando, os sistemas foram melhorando e a gente foi ganhando experiência, né? Também apanhou bastante, né? Teve momentos de quase desistir, mas dificuldade eu acho que é a palavra-chave aí para esse momento até hoje aí que a gente está. Maravilha. Antes da gente sair desse tema, gostaria que você falasse para os nossos seguidores essa questão que você explicou que eu deixei, isso ficou aqui, eu fiquei pensando nessa situação, que não tinha tecnologia na época. Então, a falta de tecnologia limita as suas vendas? Eu acredito que quem não usa hoje a inovação, né? Inovação é tecnologia, né? Inovar é fazer algo que já existe melhor, né?
Hoje, por exemplo, a IA, ela é uma inovação na tecnologia, né? Você vai potencializar o seu sistema, os seus funcionários, né? A criação de imagens, usando uma tecnologia nova, uma inovação nova que é a IA. Então, assim, sem a tecnologia, sem bons sistemas, sem um background, vamos dizer assim, algo por trás da sua empresa, ali nos bastidores, que tenha tecnologia, que tenha sistema, que tenha BI, que a gente use tudo que está disponível para trazer as informações que a gente precisa, para entregar o melhor resultado para o cliente. Eu acho que isso faz a diferença. Sem a tecnologia, realmente a gente ainda estaria vendendo de porta em porta, né? Então, acho que a tecnologia ela faz muita diferença. Perfeito. Então hoje você saiu lá da parte de cima da casa da sua mãe para um galpão lá que tem quantos metros quadrados? O galpão área construída é 3.800, a gente está indo para um de 7.000 agora. E assim, sempre aos poucos, né? Eu sempre dou um passinho de cada vez, porque a gente está no varejo online, né? Hoje a gente tem as nossas marcas, a gente importa. A gente está num outro momento, mas assim, independente de qualquer coisa, é um passo de cada vez, né? Então, assim, tem 3 anos que eu estou no galpão atual, estou indo para um galpão novo. Então, é um passinho de cada vez, o galpão já está apertado, né? A gente segura os custos, né? Porque a gente sabe que o mercado é muito competitivo. Então, agora a gente está indo para um galpão de mais de 7.000 metros de área construída e aí, para a gente, eu acredito que vai ser uma virada de chave para o segundo semestre, para o ano que vem, né? Se tudo der certo. Vamos agora passar para uma outra situação. Você hoje, olhando lá para a Max, saindo de um galpão de 3.800 metros quadrados para um de 7.000, onde você está crescendo ao longo dos anos, né? E está virando referência nas casas de todo mundo que procura a Max Ferramentas, que seja para uma ferramenta ou algo de uma utilidade, uma mesa, uma cadeira. O que te move a continuar sempre crescendo? O que você quer trazer para esse seu público com referência aos seus produtos e a Max Ferramentas? Então, depois de tanto tempo, né, nesse mercado e desde o início, eu entendo que o nosso trabalho e a nossa missão é trazer comodidade para as pessoas, né? Porque a gente está ali comprando o melhor produto, entregando uma boa experiência, levando o produto até a casa do cliente, entregando dentro do prazo, atendendo da melhor forma, né? Hoje a gente tem uma equipe de mais de 50 pessoas e todos ali têm uma missão, que é entregar a melhor experiência para o cliente. Então, a nossa missão, o que a gente preza hoje, é realmente estar entregando, fazendo com que o cliente tenha uma boa experiência e que ele volte a comprar conosco, né? Então, produtos de qualidade, entregas no prazo, atendimento nota 10, é isso que a gente busca. Hoje o nosso drive é esse, entendeu? Entendi. É interessante você falar isso, Alex, porque a gente percebe que às vezes alguns empreendedores, eles se preocupam apenas em vender. E você trazendo essa situação aqui pra gente, a gente percebe o carinho que você tem com o seu público. Que você não se preocupe apenas em fornecer bons produtos. E sim, você está vendendo sonhos, está vendendo a satisfação e uma boa experiência para os seus clientes e não só os produtos que ele está querendo comprar, não é isso? Exatamente. Por exemplo, agora em junho nós estamos indo para a Alemanha, para a Spoga, que a gente vai encontrar um fornecedor para ver o que ele tem lá de novidade, para ver se a gente traz mais produtos, mais novidades para o Brasil. Então, assim, eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha um mix mais interessante para atender a necessidade do cliente. Muitas vezes o cliente não sabe que ele precisa daquele produto, né? Sim. Mas a gente fazendo os nossos vídeos ali nas nossas redes sociais, a gente mostrando o produto, e aí o cliente vai entender que ele não precisava até aquele momento, mas a partir daquele momento que a gente mostrou um produto que resolve uma dor, resolve um problema dele, então a gente acaba fazendo essa venda, né? Sendo totalmente transparente com o que a gente está vendendo. Perfeito. Você quer dar algum spoiler para sua galera, né? Para os seus clientes, do que seria esses produtos? Então, a gente vai lá conhecer a Keter pessoalmente, porque a Keter é uma indústria israelense e eles vão estar fazendo a apresentação dos produtos numa feira lá na Alemanha, na Spoga. Então, assim, a gente vai lá atrás de produtos da linha da Keter mesmo que a gente já vende. Principalmente os depósitos, né? Então, é uma solução que a pessoa pode comprar um depósito, ela não precisa de marceneiro, ela não precisa de pedreiro,
ela compra um depósito da Keter, ela coloca lá na casa dela, no quintal, onde que ela quiser, e ela tem um depósito para guardar as coisas. Então nós vamos atrás de novas linhas de depósito, que eu acho que o Brasil, né, por ser um território gigante, muita gente tem quintal, muita gente tem fazenda, sítio, e que precisa de uma solução. Então, assim, eu acho que a gente vai trazer umas novidades legais na linha de depósitos. Oh, maravilha, achei interessante também. Eu também acho que eu vou querer um desse. Bom, Alex, então agora vamos passar para uma outra fase agora, né? Nessa montanha-russa que já foi a sua vida com relação à Max, eu gostaria que você nos contasse, né, para mim, para os seguidores do Sem Script, para os seus seguidores da Max Ferramentas, qual foi o momento, aquele momento, uau, aquele que você, nossa, esse aqui me deu muito orgulho do que eu fiz pela Max ou que aconteceu com a Max? Eu acho que o que me vem à mente agora e aconteceu recentemente, tem 3 anos, né? Nós criamos as marcas do grupo. A marca principal é Muktus, né? Que é uma linha de movimentação de carga, né? Paleteira, empilhadeira, macacos, variedades de macacos, talhas, troller. Então, assim, carrinhos de carga, plataforma. Então, a gente criou uma linha, uma marca própria, com produtos de qualidade, desenvolvemos na China a uma parte, outra a gente produz aqui no Brasil, né? E vem com a nossa marca, produtos nossos, né? Então, assim, eu acho que o momento assim, de mais orgulho para mim é ter construído uma marca, porque a Max Ferramenta ela é um varejo, mas que a gente precisava ter um produto nosso, que é só nosso, que a gente faz né, de uma forma que a gente sabe que vai atender bem o cliente e não depende de fornecedores nacionais ou de importadores. Eu acho que esse, para mim, foi o maior momento da empresa, assim. E depois a gente criou outras marcas, que é a Cosilux, que é uma linha de utilidade para casa, e a Cyberflex, né, que são móveis para externa e cadeiras de escritório. Então, assim, eu acredito que para a gente, como empresa, ter marcas dentro do grupo desenvolvidas, né, com a ajuda de especialistas e tudo, eu acho que foi assim, o momento ápice da empresa, no meu ponto de vista. Realmente é um uau, realmente é uma conquista fora Sim. da curva, Alex. Mas você pretende aumentar esse seu leque de produtos licenciados pela Max? Sim, a gente já tem um roadmap, né, de tudo que a gente vai construir de produto, né, daqui para frente. A Muktus é a marca que a gente está apostando mais, né, então assim, esse ano eu acredito que vai chegar pelo menos uns 20 novos produtos já, tanto como importado e também produzido por indústrias nacionais. Então assim, pro ano que vem eu acredito que a gente esteja com mais de 100 produtos, né, a gente fala SKU, né, que é o produto, a unidade, né, do produto. Então, assim, o SKU ano que vem vai passar de 100. Então, 100 SKUs, eu acho que a gente já vai ter uma linha bem interessante para atender nossos clientes, sabe? Perfeito. Eu acho que isso diz tudo pelo o motivo de você sair de 3.800 metros para quase o dobro ali, para 7.000 metros, né, de um galpão. A importação, ela exige espaço, né? Porque você recebe containers, né? Você não consegue pedir para mandar 50 peças, né? Você tem que trazer o container, às vezes o volume é grande, então a gente acaba tendo que ter espaço, não tem jeito. A gente percebe esse crescimento absurdo aí da Max, inclusive você está de parabéns, né, por estar à frente ali a Max, e ela está já desse tamanho e cada vez almejando ali um crescimento. Mas conta pra gente aqui, nesse seu crescimento, teve algum não que você teve que dar para alguma situação que naquele momento te deixou um pouco mal com a situação, mas foi um passo relevante para que você atingisse o que você atingiu hoje? Olha, o não, pro empresário, ele tem que ser algo rotineiro, né? Porque você vai ter que estar sempre tendo que fazer escolhas durante a sua gestão, seu dia a dia. E eu vou sempre tendo a opção do sim ou não, né? E normalmente a gente tem que dar um não, infelizmente, para algumas propostas, né? Então, assim, qual o não que eu dei que foi mais relevante? Eu não sei te dizer, mas eu sei que eu dou muitos nãos durante o ano, durante a semana. E eu acho que isso que faz com que a gente continue no mesmo caminho, né? Porque muitas vezes aparecem oportunidades que não tem o perfil da minha empresa, né? Às vezes são colaboradores que a gente vai contratar que não tem não está dentro da nossa cultura, não está dentro do perfil de pessoa que a gente busca, então você acaba dando aquele não para algum fornecedor novo, para um não também para uma proposta de consultoria, são vários nãos que a gente tem que dar. Então, assim, acho que essa é a parte mais difícil, escolher
qual caminho seguir e dar o sim e dar o não. E quando dá o sim também, depois dá o não. Porque se não foi feita a escolha certa, você tem que depois descartar, né? É Porque assim o mesmo. empresário não pode ter vergonha, né? Porque imagina você ficar com um consultor com um produto que não está vendendo e você continuar com ele, porque você está com vergonha de falar não. Não, não, tem que ter vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu sou muito direto e pra mim é muito fácil de decidir, né? Independente de quem que seja, né? Então, assim, o pessoal fala lá que eu não tenho muito papas na língua, não. Mas é assim, tem que ser, né? Porque se a gente der sim pra tudo, provavelmente você vai se embolar tanto que no final nada vai funcionar. Se você também só der não, você não anda, né? Você vai ficar travado. Acho que tem que ser um mix aí Você de tem, decisão. tem que se arriscar, né? Tem que arriscar, tem hora que tem que arriscar, não tem jeito. A gente estava lembrando, né, que é uma lembrança que não é das melhores, mas na época da pandemia teve aquele boom do e-commerce, né? Como que você vê o e-commerce pós-pandemia, onde as pessoas puderam voltar a sair de casa e voltar àquela realidade onde tinha que fazer tudo de casa? Como que você fala sobre o e-commerce hoje, depois da pandemia? Assim, eu acho que a pandemia foi uma virada pro e-commerce, né? Porque as pessoas acabaram ficando em casa e decidiram comprar pela internet. O consumo aumentou muito porque não tinha com que gastar. Você não podia viajar, né? Não podia fazer nada, não podia sair para um bar, né? Então, o consumo aumentou e isso levou com que as pessoas aumentassem as compras pelo e-commerce bem, assim, acho que dobrou o que era antes, né, da pandemia. E eu acho que mantém, ela vai crescendo aos poucos. E hoje, eu acho que o mercado está mais maduro, né, do que estava naquele momento, né, porque ele cresceu muito rápido. Isso tudo que cresce muito rápido, ele acaba tendo problemas, né? Muito golpe, muita gente querendo ganhar dinheiro de forma fácil, mas hoje eu acho que o e-commerce está mais Blindado. maduro, né? Então, assim, a gente aproveitou essa onda, né? Na época até foi quando eu mudei de galpão, né? Saí de uma operação de 600 metros para uma operação de 1.500 metros. Hoje a gente vê aqui, né, que a maioria dos empreendedores e empresários da área do e-commerce, eles têm o próprio site, né, mas obrigatoriamente a gente vê que eles usam os marketplaces, principalmente Mercado Livre e a Amazon. O que você pode dizer com essa relação, nessa correlação, meu site versus os marketplaces? O marketplace, ele hoje é o maior player do mercado, né? Se falar hoje o Mercado Livre é o maior marketplace e pelo meu segmento, né, que é máquinas e ferramentas, a linha de home center em geral, né, que a gente tem uma linha grande, não só de máquinas e ferramentas, o Mercado Livre, ele é o maior canal dessa linha, né, que eu trabalho, dessas categorias que eu trabalho. Então, eu não tenho como não vender no marketplace, né, e inclusive é um excelente parceiro, né, não tenho nada contra eles. Mas, assim, a gente também tem uma operação própria com o nosso e-commerce, que a gente trabalha para vender lá também. É importante você também divulgar a sua marca, a sua bandeira, né? E não só vender dentro dos marketplaces. Você tem né? A gente tem uma operação B2B, que é uma operação que atende empresas, né? Que hoje as empresas demandam muito, né, de produtos, né, para fazer o dia delas acontecer. Então, a gente tem uma operação de televendas, de B2B e também a venda direta no nosso site. Mas, assim, não tem como. Hoje, o meu maior faturamento vem dos marketplaces, né? Mercado Livre, Shopee, etc. E o que você me disse se você conseguisse ter o mesmo volume de vendas que você tem no Mercado Livre no seu site? Bom, para mim seria o máximo, né? Seria É lindo. um sonho, né? Tem muitas marcas, vamos falar aí, vamos dar um exemplo da Growth, né? Que eu acho que hoje a Growth está no marketplace, mas ela passou muitos anos vendendo só direto no site. Então, se você consegue trabalhar a venda só no seu site, eu acho que isso é uma decisão do empresário, né? A gente, como começou lá atrás e começou a crescer junto com os marketplaces, a gente não consegue descolar nesse momento, mas a gente também tenta fazer essa venda no nosso site. Ser uma venda que também gere resultado, né? Que a gente esteja mais próximo do cliente, né? Porque muitas vezes o cliente é do Mercado Livre. Quando ele compra comigo, ele é meu cliente, né? Diretamente, né? Então, assim, eu acho que essa dualidade vai existir sempre, mas eu não vejo restrição em vender no marketplace. Eu só quero aumentar um pouquinho mais a fatia na venda direta nossa, que é televendas, site próprio. Aproveitando esse seu sucesso com a Max Ferramentas, Alex, eu gostaria que você desse uma dica para o pessoal que está nos assistindo. Fala só um pouco sobre gestão.
não só a gestão do seu empreendimento, como gestão de pessoas? Então, acho que todo negócio, independente do que ele seja, né? A gente hoje é uma empresa de varejo online, também tem uma parte offline, mas majoritariamente online. Acho que toda empresa ela precisa de ter uma gestão, ter processos, ter indicadores. E você administrar pessoas, né? Você tem que ter muito cuidado, né? Você tem que saber lidar, né? Porque as pessoas ela têm ali o sentimento delas, às vezes ela tá num dia bom. Então, assim, eu acho que a gente tentar tratar da melhor forma, né? Mostrar para a pessoa o que a gente quer, né? Porque o combinado na gestão é o que tem que ser entregue no final, né? Então, assim, a gente combina as coisas e tem que ser entregue, a cobrança ela tem que ser feita. E a gestão, ela é fundamental, né? Se você não tem os números da sua empresa, você não sabe o que está acontecendo ali na última linha, né? Vamos falar de DRE, olhar ali os números. Se você não está entendendo o que está acontecendo, eu acho que você não tem uma empresa, né? Você está ali aventurando. Então, acho que a gestão, ela faz toda a diferença no negócio. Quais são os indicadores mais importantes que você visualiza? Então, hoje no BI a gente tem alguns indicadores importantes, né? Que é a venda, né? A venda diária, a venda mensal. A gente também tem a margem, né? O resultado, né? Que está entregando. Não adianta vender e não ganhar dinheiro, né? A gente tem que vender e ter resultado, né? Assim, qualquer empresa, né? Tem que ser, né? Empresa que não dá lucro, para mim, não vale nada, né? Então, no final, a gente está sempre acompanhando ali o resultado, né? O que está sobrando ali de cada venda, né? Vendo o giro dos produtos. A gente tem indicador de giro, tem indicador de venda diária, venda mensal, venda por produto, margem por produto. Um investimento no marketing, né? A gente acompanha diariamente também tudo que a gente investe em marketing, a gente lança e a gente acompanha quantos por cento do meu faturamento eu estou investindo em marketing, né? Se eu estou calibrando muito para cima, eu tenho que ajustar. Então, esse é um indicador importante. Outros indicadores também de atendimento que a gente tem, né? Como que está o nosso atendimento, como está o... Por exemplo, hoje a gente tem um chat que, quando você conversa com o cliente, né? O chat que a Interativa colocou lá para a gente, no final tem uma pesquisa de satisfação. Então, a gente acompanha essa pesquisa, né? A gente quer atender bem, a gente olha os indicadores do Reclame Aqui. Então, assim, indicador é o que mais tem, né? Então, você tem que estar de olho em tudo. Então, acho que a gente basicamente é isso que eu acompanho todo dia, assim. É os números que falam com você, né, Alex? Eu acho que a gente tem que trabalhar referendado em número, né? Não adianta nada você fazer as coisas no feeling. Feeling não leva a nada, né? Os números e o resultado é o que faz com que a gente siga um caminho ou não, né? Se a gente está seguindo um caminho e os números não estão bons, você tem que virar o barco em outra direção, porque talvez você não está indo no caminho certo. Então, acho que esses detalhes do dia a dia é imprescindível para qualquer um, né? Que quer ter uma empresa. Tá se falando muito sobre inteligência artificial, que inclusive é o que a Interativa trabalha e fornece lá para a Max, tá, gente? Conta pra gente onde lá na Max deixou de ser brincadeira não ter mais IA para te ajudar. Conta para os nossos seguidores e para os seus como que funciona essa questão da IA em todos os sentidos. Não precisa ser apenas questão de atendimento. Bom, eu acho que a IA, ela veio realmente para mudar o jogo, né? Então, assim, quem não está usando a IA não tá para trás, né? Assim, é a mesma coisa quando começou a internet lá atrás, né? Quem não estava na internet tinha alguma coisa errada, né? Porque foi uma mudança muito grande quando veio a internet, e a IA também, eu acho que é mais ou menos o mesmo tamanho de mudança, assim eu entendo, né? Então, pra gente lá, por exemplo, a gente tem uma IA lá, que até interativa, que fornece, que fez esse trabalho lá com a gente, que notifica os nossos clientes toda vez que o produto sai da empresa. Ele notifica também depois quando o produto está a caminho, notifica quando saiu para entrega. E no final ele notifica o cliente agradecendo pela compra, né? Pedindo algum feedback sobre como é que foi a experiência dele. Então, assim, hoje eu não vejo o meu negócio funcionar sem ter uma IA fazendo esse trabalho, né? A gente também hoje está fazendo uma configuração para ter uma IA vendedora, né? Uma IA SDR, né, podemos dizer assim, que é aquele pré-atendimento ao cliente ali quando ele entrar em contato e estiver buscando um produto. Então, acho que até o mês que vem a gente deve entrar com o nosso vendedor IA, que é uma inteligência que está sendo treinada para ela saber o que a minha empresa tem e o que eu posso ter para ajudar os clientes, né? O que a gente pode ajudar os clientes ali nas dúvidas
do dia a dia ali do nosso WhatsApp ou no chat que seja ali no site nosso. Então, eu acho que a IA hoje ela é uma ferramenta que ela vai potencializar os negócios, ela não vai substituir, por enquanto, o trabalho ainda das pessoas, né? Um pouco sim, mas ela vem realmente para potencializar. Assim que eu entendo que a IA hoje vai entrar nas empresas e tem que entrar, né? Não dá para você ficar sem, né? Pegando esse gancho, que inclusive eu já falei isso outras vezes aqui, da questão de substituição, eu sempre lembro de um podcast onde eu fui convidado, que a pessoa pergunta, Renato, com a inteligência artificial, você acha que as pessoas serão substituídas? Aí eu lembro lá da Revolução Industrial. Quando começou, as pessoas não acreditavam muito, mas aqueles que não seguiram as mudanças, elas ficaram para trás. Então, hoje, a gente tem que sempre seguir as mudanças do mundo, que é o que você falou, só para a gente estar aqui no mesmo alinhamento. Se você não acompanhar as mudanças do mundo, você fica para trás, não é substituído, o que é totalmente diferente, né? E conta para a gente mais sobre essa questão da inteligência artificial. É você quem faz os prompts, a equipe da Interativa te ajuda a fazer? Como que funciona isso, por gentileza? Você pode explicar? Então, hoje é o meu time, né? O time do atendimento, principalmente, né? Que está em contato com a Interativa quando a gente precisa mudar alguma resposta, entende que não está funcionando como deveria. E a parte de prompt eu não participo, mas o meu time está todo preparado lá e toda vez que precisa eles estão em contato, né? E a gente resolve essas questões muito rápido, inclusive. Mas assim, esse ajuste fino da IA, ela está sempre acontecendo, né? Porque a IA ela é um banco de informações, né? E muitas vezes a informação ela pode errar, ela pode passar de uma forma que não é a melhor forma, não respondendo como deveria, e tem que estar sempre fazendo os ajustes do dia a dia. Isso aí é como um funcionário, né? Você está sempre treinando um funcionário. Às vezes ele erra em alguma coisa, você faz o ajuste. O bom é que a IA não esquece, né? A partir do momento que você informa para ela que aquela informação é assim, ela vai manter sempre um padrão de resposta. E a gente tem feito esses ajustes, com certeza, todo dia, toda... A não ser que você passe a nova informação para ela, né? Assim como você tem que fazer com o funcionário. Assim, quando você passa a informação nova, ela não vai esquecer, né? Então, que é igual o funcionário. O funcionário, ele também, ele erra. Todo mundo erra, inclusive, né? Então, a IA, mas quando ela aprende, ela não erra mais, né? Isso é uma vantagem. Por isso que eu acho que todo mundo tem que estar usando IA, porque senão você vai, como você falou da Revolução Industrial, se você não aprender a mexer na máquina lá na época, no TA automático, lá não sei como é que era na época, você não estava no mercado de trabalho mais. Então, você tem que aprender a IA para você se manter no mercado. Até que chega um dia que realmente a IA vai tomar o emprego de todo mundo. Não sei se isso vai chegar a existir nesse momento nosso, quem sabe no futuro. Mas assim, eu acho que todo mundo tem que estar afiando o machado, como diz, né? Se preparando, e a IA ela é uma forma de se preparar. Perfeito. Portanto, gente, estudem, não deixa. Vai saber mais o que a IA pode fazer por você. E aí a gente está disponível lá, só clicar lá no link lá da Interativa, que a gente está à disposição para vocês, tá? Conta pra gente onde você percebeu lá na Max que você olhou, gente, como é que pessoas ainda fazem isso? Nós temos uma inteligência artificial para fazer. Conta um pouco mais sobre essa situação. Então, há pouco tempo atrás, o meu gerente comercial, o Eli Carlos, ele me solicitou uma contratação de mais um atendimento no vendas, né, para o televendas. E eu entrei em contato com a Interativa, né, conversei com o Lucas e falei, cara, eu preciso de um vendedor IA, eu preciso de um SDR IA, que é uma IA treinada para fazer as vendas que o meu vendedor, que eu iria contratar, iria fazer, ou pelo menos fazer o pré-atendimento. Então a gente está configurando essa inteligência, deixando ela pronta para entregar o que um vendedor, ou até mais que um vendedor, iria entregar. Né? Um atendimento, além de ser um atendimento com mais informação, porque imagina, a IA vai ter todas as informações da minha empresa. O meu funcionário ele vai ter uma informação parcial, ele não consegue saber tudo que eu vendo, ele não consegue saber todas as informações do meu negócio. Então a IA ela não tem dúvida, né? Isso eu tenho certeza, mas a gente tem que treinar ela. Então eu tive uma economia, voltei uma economia porque eu ia contratar um funcionário, que já não está fácil contratar hoje, né? O mercado está muito aquecido, então você não consegue contratar tão rapidamente. Para gastar 3, 4 mil reais numa contratação que poderia nem dar certo,
né? Porque tem esse risco também, você contrata. De treinar e não Treinar, fazer o ramp-up ali, fazer a pessoa conhecer o seu negócio, né? E depois ela ainda não dá certo, imagina. Então, uma IA que você treina, você tem um custo inicial, mas depois você tem uma economia de um funcionário, né? 3, 4 mil reais por mês, e além de tudo trabalha 24 horas, né? Então, assim, eu não pensei duas vezes em usar a IA nesse sentido, de fazer um vendedor que a gente estava precisando para atender ali 24 horas. Então, essa decisão para a gente foi fundamental. a gente entende que na visão de empresário, realmente, quem não quer um funcionário que trabalha 24 horas por 7 dias da semana, que não te apresenta atestado, que não reclama para trabalhar, não trabalha só então, trabalha domingo, trabalha feriado, mas todo mundo quer um funcionário desse, né? Com certeza. E a margem de erro bem pequena. Exatamente. É lógico que um atendimento humanizado, né, ele, muitas vezes o cliente se sente mais bem atendido. Mas quando a IA, ela atende, ela tira todas as dúvidas e aí numa decisão de venda, aí o vendedor vai entrar e vai fazer a venda para o cliente, até de repente ligar, né? Porque a gente tem produtos lá, por exemplo, que são produtos de 10 mil reais, 12 mil reais, que é uma compra técnica, né? Então, assim, o vendedor vai entrar nesse momento, mas a pré-venda a IA vai fazer e vai conseguir atender a necessidade do cliente naquele momento e depois a gente só vai passar para o vendedor mesmo passar o cartão, né, e fechar a venda, entende? E para empreender em 2026, você acha que com a IA tornou mais complexo ou tornou mais fácil esse empreendedorismo? Olha, eu acho que é uma ferramenta que realmente faz diferença, né? Antes você tinha que fazer um plano de negócio sozinho, né? Buscar em livros, em profissionais para te ajudar. Hoje você consegue criar um plano de negócio com uma IA. Você consegue fazer um teste, né? Antes de começar o negócio, talvez usando a própria IA. E tudo isso ficou mais fácil, né? Quem souber empreender e usar a IA para poder ajudar o início, para acelerar o início, com certeza vai sair na frente. Então, eu vejo que facilitou. Só que assim, não é um milagre, né? Você não está lidando com algo que sai ali e resolve tudo para você. Ela é um apoio. Então, eu acho que quem puder usar esse apoio e saber usar a IA para poder tirar dúvidas, para poder trazer legislações e fazer um plano de negócio, fazer o marketing. Hoje já tem automações que fazem o marketing para você sem você ter uma empresa de marketing trabalhando. Então, eu acho que a IA, ela com certeza facilitou a vida do empresário, quem sabe usá-la, né? Infelizmente está acabando o nosso tempo, mas antes da gente terminar, eu gostaria que você desse aqui alguns insights para aqueles empreendedores que estão pensando em começar ou aqueles que já iniciaram e principalmente os que estão com dificuldades. Quais são as dicas e insights que você pode dar para essas pessoas? Então, bom, eu não sei se eu tenho aí a receita mágica, né? Acho que ninguém tem para um negócio dar certo, né? Mas assim, primeiramente assim, quem está empreendendo hoje e está com dificuldade, eu acho que tem que, se você acredita no seu negócio, você tem algo que resolve uma dor, você vê potencial no que você tá, no seu produto, no seu serviço, no que você está fazendo, você tem que acreditar. Porque assim, as empresas que mais deram certo na história foram as que persistiram, né? Muitas vezes você vai pivotar, né? Você vai sair do caminho que você está aí para outro, que é normal, né? Muitas vezes você acha que você vai vender estante, mas você enxerga que talvez não seja estante, seja a cabeceira da cama, que é o melhor mercado, e você vai mudar. Às vezes o próprio mercado te fala, não é aqui não, filho, é aqui. Exatamente. Então, assim, eu acho que primeiro é persistência, né? Acho que é o grit, né? Que o americano gosta de falar, né? Que quem tem isso normalmente vence, né? As dificuldades. E olhar os números, né? Tá sempre atento à gestão, não deixar de olhar a sua empresa com a lupa, né? Porque, assim, os meus funcionários às vezes me cobram muito porque eu não enxergo o que eles estão fazendo direito, muitas vezes. Eles fazem tudo direito. Aí quando eu vejo algo errado, eu falo, a gente fez tudo certo, você achou
esse problema aqui. Então eu falo coisas que eu sou aquele que procura o ponto preto no quadro branco, né? Então, assim, tá todo mundo enxergando o branco, eu vou lá e enxergo o ponto preto. Então é assim que o empresário tem que ser, ele tem que achar sempre onde está errado e corrigir. E dificuldade, se falando de Brasil, que é um mercado que ele não é igual para todo mundo, né, infelizmente, e você vai ter que lutar muito e não pode desistir. E gestão, né, ter pessoas boas com você, né, as pessoas certas com você, saber escolher as pessoas e tirar logo aquelas pessoas ali que não estão na mesma sintonia, não estão dentro da cultura do seu negócio. Eu acho que esse caminho do empreendedor ele é um desafio diário. E acho que a fazer uma boa gestão, ter pessoas boas, né? Olhar os números, ter os indicadores na mão, é o que vai fazer uma empresa dar certo ou não. Claro que ela pode dar errado, né? Na pandemia tinha empresas maravilhosas aí no setor, por exemplo, de eventos. A pandemia veio e matou a empresa. Muitas vezes não é o empresário que fez algo errado. Foi o que aconteceu naquele momento, né? Algo externo que ele não tinha controle. Então, eu acho que tudo que está sob o seu controle é mais fácil de você resolver, né? E às vezes brigar com a política, brigar com um problema climático, alguma coisa, não adianta, você não consegue controlar isso. A gente só consegue controlar o que está em volta da gente, né? As pessoas, os processos, a gestão, né? A compra, a venda, isso aí você controla. Né? Você tenta fazer o melhor ali para poder fazer as coisas darem certo, usando a tecnologia a seu favor, né? Dificuldades vão ter sempre, mas eu acho que a persistência e o foco, eu acho que acaba no final vencendo, né? Porque às vezes você está fazendo um atendimento ali manual, né? Às vezes tem gente que usa ainda bloquinho para anotar as coisas, e você pode ter um sistema que vai te ajudar a atender, né? Que vai facilitar o trabalho do seu vendedor, né? Vai ter ali, às vezes, um CRM, né? Tem muitas empresas que tem venda, a venda na veia ali, vende, mas não tem um CRM, não tem um sistema para apoiar o vendedor, não tem uma automação, não tem um WhatsApp ali com automações, com um bot, com uma IA. Então, acho que a gente tem que persistir, mas também saber usar as ferramentas disponíveis, né? Certo. Vocês ouviram o cara, né, gente? Se tá precisando de alguma coisa, é só me chamar ali no direct, na Interativa, que a gente está à disposição. Bom, Alex, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Então, antes da gente finalizar aqui, gostaria que você fizesse as suas considerações finais para o nosso pessoal aqui e passasse ali os contatos da Max Ferramentas. Não, eu queria agradecer a todo mundo aí que assistiu, obrigado pela audiência. A Max Ferramenta está aí na internet, digita Max Ferramenta no Google, Max com I, né, que você vai encontrar aí uma variedade interessante de produtos aí, home center, você tem muita máquina, ferramenta, a gente tem uma linha legal de móveis para área externa, é muita coisa. Se estiver precisando de alguma coisa que não está lá, inclusive, chama a gente lá no WhatsApp que a gente dá um jeitinho de conseguir para você, tá bom? E qual que é o Instagram da Max? Instagram Max Ferramentas. Valeu, Alex, foi muito bom esse bate-papo aqui com você. Esse é mais um episódio do Sem Script que chegou ao fim. Foi um bate-papo muito interessante, muito rico. Se você tiver qualquer dúvida com relação a alguma automação ou inteligência artificial, é só nos chamar ali no direct ou clicar no link abaixo. Tchau, pessoal!